Olá, eu sou Gabriela Patu, terapeuta. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. E o tema do vídeo de hoje é diálogo interno, como é o seu? Diálogo interno ou comunicação intrapessoal é aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo. E quando esse tipo de conversa é uma conversa negativa, isso vai te adoecer profundamente. A sua saúde mental vai ser diretamente afetada, potencializando inclusive crises ansiosas e quadros depressivos. Olha a importância do diálogo interno. Então vamos lá, seguinte. A gente, durante o nosso dia, conversa muito mais com a gente mesmo do que com outras pessoas. Você concorda comigo? Na maioria do nosso dia, a gente está aí, na maior parte do nosso dia, a gente está ali conversando com a gente mesmo, com a gente mesma, né? Pensando, planejando, fazendo atividades. Então, quando esse diálogo que a gente tem com a gente, ele é inconsciente, você não presta atenção nele, a probabilidade dele ser caótico é muito gigante. Na verdade, tudo que a gente não traz para a consciência, tudo que a gente não desperta para, tem uma tendência a ser uma coisa caótica. A gente precisa prestar atenção para colocar as coisas em ordem. A gente precisa ter um cuidado, né, na nossa vida para não se deixar levar por esses pensamentos intrusivos, caóticos, negativos. Então, o que é que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje? Elas estão enfrentando quadros de ansiedade e de depressão. Esses pensamentos dessas pessoas que já estão com esses diagnósticos, eu não estou nem falando das outras que não são diagnosticadas, tá? E que provavelmente também sofrem de ansiedade e depressão. Mas essas pessoas que já têm um diagnóstico, elas já têm esse padrão de pensamento negativo e caótico. E muitas vezes isso já aconteceu ali a partir da infância, começou na infância. Traumas, crenças limitantes, né? Aquilo que os pais ou os tutores, né, os responsáveis por aquela criança diziam sobre ela: você é feia, você é burra, você não vai conseguir, você é desajeitada, você não tem talento. Você não presta atenção nas coisas, você é desmiolada, né? Então, esse tipo de acontecimento lá na infância é que muitas vezes geram adultos com problemas sérios, né? Com distúrbios e transtornos mentais seríssimos e debilitantes. E aí, como é que essa pessoa que está passando por esse momento vai ter a iluminação de dizer, cara, eu preciso prestar atenção na forma como eu converso comigo mesma, comigo mesmo. Será que eu estou repetindo algum padrão, alguma crença que eu ouvi lá na infância que não era verdade? Será que eu estou reproduzindo algo que muitas vezes veio até da pessoa que me acusou de ser aquilo? Será que eu estou fazendo e sendo, que eu estou fazendo o melhor e sendo a melhor pessoa que eu posso nesse? É muito difícil. Na verdade, a gente só consegue chegar aí nesse nível de diálogo interno quando a gente está na terapia. Quem fez terapia, quem fez uma boa terapia, né, sobretudo, consegue entender o valor que ela tem. Porque esses questionamentos que a gente tem quando a gente sai da sessão, quando a sessão acaba, eles vão impulsionar um diálogo interno de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de melhoramento. Mas quando você está ali, no caos, na confusão, no sofrimento que é você enfrentar a ansiedade e a depressão, como é que você vai conseguir melhorar esse diálogo interno? Como é que você vai entender? Como é que você vai atentar para isso se você precisa viver, se você precisa pagar as suas contas, se você precisa lidar com pessoas, se você precisa cuidar dos seus filhos, se você precisa corresponder a um cotidiano que te cobra uma série de coisas. Então, se você que está assistindo esse vídeo agora
tá se vendo como uma pessoa que está com um diálogo interno ruim, que é: eu não posso, eu não sou capaz, eu não mereço isso, as pessoas não me entendem, ninguém me valoriza, as pessoas não estão nem aí para mim, isso não está perfeito, isso não é o suficiente, isso não saiu como eu gostaria, né? Ninguém me entende, ninguém me ama, e assim vai. Eu sou um caso perdido. Eu fico tão triste quando eu escuto isso de alguém que está adoecido. Eu sou um caso perdido. Não, não é. Ninguém é caso perdido. Todo mundo tem potencialidades, todo mundo tem condições. Basta querer. E não vai ser você que vai fazer com que aquela pessoa enxergue que ela pode. Precisa partir dela. O que é que nós terapeutas fazemos? Como a pessoa está ali e ela passa para a gente a essência dela, porque quem mente para terapeuta não está fazendo terapia, né? Está fingindo que está. Mas quando a pessoa está ali naquele processo verdadeiro de falar sobre quem ela é, sem tentar convencer aquela pessoa ali que ela está conversando, que somos nós terapeutas, que ela é boa, que ela é justa, que ela é digna, que ela é responsável, não. Ela está sendo real, ela está sendo ali o que ela é. E a gente, terapeuta, consegue enxergar aquela pessoa em sua essência, a gente capta a potencialidade que ela tem, mesmo que ela não esteja vendo aquilo. E o que a gente vai fazer é guiá-la para que ela se veja como ela é, em sua essência, e não como a ansiedade e depressão está mostrando para ela, né? Então, a gente somos treinados para enxergar as potencialidades no outro, principalmente quando ele não consegue ver por estar adoecido. Então a gente consegue ver essas potencialidades quando a pessoa adoecida não consegue. Então a gente sabe, quando um terapeuta diz que ninguém é caso perdido, é porque a gente sabe que não é, tá? Então, enquanto você quiser não ser um caso perdido, você não vai ser. Mas se você focar nisso, aí vai ser difícil de tirar desse sofrimento aí. Vai ser impossível, na verdade. Tem sempre que começar de você. Você tem que querer. Você tem que enxergar essa potencialidade. Então, vamos lá. O que é que acontece? A gente acaba, né, por uma série de fatores, por uma questão de inconsciência mesmo. Eu sempre vou estar falando sobre isso. Sobre inconsciência, sobre a não atenção, sobre o quanto é importante que a gente desperte, porque é isso que faz com que a gente melhore. Então, quando algumas pessoas dizem que a gente vive numa Matrix, né? Por isso que é legal o filme Matrix, porque é verdade. Se você prestar atenção, é muito difícil que a sociedade, da forma como ela é estabelecida, ela vai querer que você seja uma pessoa com uma saúde mental 100%. Porque a pessoa que está com aquela saúde mental ali 100%, isso é possível, né? Não fique dizendo que não, porque é possível. Ela não vai ser uma pessoa consumista, ela não vai ser uma pessoa viciada, ela não vai ser uma pessoa que você vai conseguir convencê-la de outras coisas em relação à vida, coisas que vão ser contrárias ao que ela já acredita, ao que ela já entende. Então são pessoas que são difíceis, principalmente para um mundo capitalista. Então, para um mundo capitalista, quanto mais inconsciente, melhor, porque você vai comprar mais, você vai consumir mais drogas, você vai consumir mais coisas, as suas relações vão ser superficiais, então você sempre vai ter aquele vazio que você sempre vai estar depositando nas outras pessoas e nunca em você. E aí isso nunca se resolve. E aí você tem uma existência extremamente inconsciente, extremamente longe do verdadeiro despertar, que está muito mais ligado aqui em você do que no outro, do que em coisas externas, do que em coisas materiais, né? Mas é difícil chegar. Não é impossível, mas é difícil.
Então, a sociedade mesmo, ela já impõe que você seja uma pessoa adoecida. Então, olha só com quanta coisa você tem que lutar. E essa luta, ela é potencializada de uma forma positiva para você quando você começa a estabelecer um melhor diálogo interno. Quando você supera esse diálogo interno negativo que você está levando desde a infância, junto com você, quando você acorda para isso e reverte o polo desse diálogo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou aqui mostrar para vocês a classificação desses diálogos, né? E de que forma eles se transformam num padrão, né? E acabam prejudicando você profundamente, inclusive, como eu falei mais cedo, potencializando muita angústia, ansiedade, tristeza, enfim. Nada que a gente precisa para melhorar, né? Essas coisas só deixam a gente se sentindo cada vez pior. Então, eu vou deixar o site, que é um site que eu acho incrível, que a mente é maravilhosa, que foi de onde eu tirei essas classificações que eu achei incríveis de diálogo interno. Para que vocês leiam na íntegra, eu aconselho que vocês façam isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. E leiam a matéria. Acompanhem a Mente é Maravilhosa, porque é um site sensacional, é um conteúdo que vai fazer diferença. E a gente precisa de bons conteúdos para se sentir bem também. O que a gente consome de audiovisual, não só de comida e bebida, e enfim. O que a gente consome também de audiovisual interfere na nossa saúde mental, no nosso diálogo interno, então é bom que você sempre esteja prestando atenção nisso, e a Mente é Maravilhosa é um excelente portal com conteúdos incríveis que vão te ajudar nessa jornada de melhoramento aí. Então vamos lá. Eu peço que você preste atenção, porque vai ser importante se você se perceber em um desses diálogos internos negativos. É capaz de você conseguir se identificar até com mais de um. Mas, o autoconhecimento é tudo. Por mais que seja pesado, né, você fica um pouco assustada e assustado quando você está passando por um processo de autoconhecimento, isso te deixa mal porque você se percebe uma pessoa que não é perfeita, né, uma pessoa que precisa melhorar, que precisa lutar para melhorar. Então as pessoas elas ficam um pouco assustadas, mas não fique, porque o conhecimento é libertador. E quanto mais você conhecer sobre você, mais possibilidades você vai ter de melhora. Enquanto você estiver aí no escuro, você vai ficar uma pessoa perdida e adoecida, né? Então vamos lá. Primeiro tipo de diálogo interno que é péssimo, o catastrófico. E aqui no texto é mais ou menos isso aqui. A pessoa antecipa os fatos consumados, que seguramente não acontecerão, e lhes dá maior importância do que realmente tem. Isso acontece devido a uma percepção errada que pode chegar a desencadear uma crise de pânico. A frase fundamental para esse tipo de diálogo interno é: tudo pode se converter em uma tragédia quando eu menos esperar. Esse diálogo ele é muito comum para as pessoas que sofrem de ansiedade. Eu, quando estava ali no transtorno de ansiedade generalizada, eu tinha muito esse diálogo catastrófico. Era muito comum. A ponto de eu pensar que o meu prédio, onde o meu apartamento onde eu tenho o meu apartamento, o prédio ia cair. Eu comecei a acreditar que aquele prédio poderia cair. E eu moro no térreo e eu seria soterrada, né? E eu não ia ter como ajudar meu pai, porque ele ainda estava vivo quando eu ficava viajando nessas coisas, e ele já era idoso, e eu ficava preocupada: será que eu vou conseguir tirar meu pai? Será que a gente consegue sair, né, antes que caia? Olha isso, gente. Olha o nível da doença. Então você que acha que ansiedade é frescura, você nunca viveu um quadro ansioso pesado, porque é isso aí. E a gente pensa com tanta certeza que parece que vai acontecer mesmo. É como a frase diz, né? Tudo pode se converter em uma tragédia quando eu menos esperar. Então eu ficava tentando me preparar para se eventualmente o prédio caísse. Uma coisa também, né, que eu vou abrir esse parênteses, que eu acho interessante.
Ele fala aqui, né? A pessoa antecipa os fatos consumados, que seguramente não acontecerão. Eu até vou propor para vocês uma atividade terapêutica. Eu queria que vocês anotassem tudo o que vocês acreditam de ruim que vai acontecer com vocês durante o dia. Anotar mesmo, sabe? O prédio vai cair, eu vou sofrer um acidente, eu vou morrer. Tudo negativo que você fica projetando. E no final do dia, veja o que foi que aconteceu antes de dormir. Nada. Os maiores medos que a gente tem quando a gente está num processo ansioso, eles não acontecem, eles nunca acontecem. Mas a gente fica repetindo eles todos os dias. Por quê? Porque estamos adoecidos. Porque estamos doentes. E o remedinho, aquele que a gente toma para a taquicardia dar uma amenizada, para a tremedeira parar, eles não tiram esses pensamentos. É a gente que tem que correr atrás para lidar com eles, anulá-los, né? E o remedinho não funciona nesse sentido, então não adianta. Você fica dopada e dopado, mas pensando bobagem da mesma forma. Então veja só como esse diálogo interno catastrófico ele é adoecedor. É você tendo a certeza, tudo causado pela ansiedade, que algo de muito ruim, uma catástrofe vai acontecer na sua vida. Olha só isso. Como fazer para anular esse diálogo, Gabi? Faça uma lista de tudo aquilo que você fica achando, toda catástrofe que você acha que vai acontecer na sua vida. Veja o que aconteceu no final do dia. E comece a projetar pensamentos positivos para substituir esses negativos. Anote. Não tenho tempo. Não quero saber de desculpe sua rapada. É a sua saúde. É a melhora do seu diálogo interno que está em risco. Então arranja um tempo aí. Então você primeiro vai listar essas catástrofes que não acontecem. Vai estabelecer que nenhuma aconteceu no seu dia. E você vai substituir por coisas positivas. Porque se for para criar, vamos criar cenário positivo, gente. Isso foi de uma melhora na minha vida. Quando eu via que eu estava criando catástrofe, eu substituía por um cenário extremamente positivo. Extremamente incrível, que eu estava vivendo ali aquilo. Ai, que delícia. Que maravilha. E aí você começa a gerar neurotransmissores da felicidade. Endorfina, serotonina. E aí vai baixando os estressores, cortisol, adrenalina. E assim você vai vencendo e mudando esse padrão de pensamento cagado que está te adoecendo profundamente. Aqui, ó, é isso que está te adoecendo, são esses pensamentos. Então, vamos fazer da seguinte forma, né? Entenderam, né? Que o diálogo interno catastrófico, ele é aquele que você tem certeza que uma catástrofe vai acontecer na sua vida. Essas catástrofes nunca acontecem, mas mesmo assim você fica repetindo esse diálogo interno com você o tempo todo. Então, substitua por projeções positivas e comece a entender que tudo isso é criação da sua cabeça. Por quê? Porque nada acontece, nada que você mais teme acontece. Ah, então as coisas não acontecem nada de rir com a gente, Gabi? Acontece aquilo que a gente não espera. Que pode ser bem mais pesado, bem mais doloroso. Mas a gente não espera, são coisas da vida e o sofrimento faz parte da nossa vida porque a gente está aqui para aprender e só o sofrimento ensina. Ninguém consegue aprender na felicidade não, tá? É só o sofrimento mesmo. Felicidade, a gente fica numa zona de conforto que não leva a gente a lugar nenhum, a gente fica um bando de bebê chorão, de papel, tudo machuca a gente profundamente quando a gente não sofre. A gente fica de cristal, tudo derruba a gente, tudo quebra. É um saco. É o sofrimento que vai fazer com que você seja uma pessoa forte, resiliente, tá? Então, vamos lá. O segundo diálogo é o autocrítico. Como é que funciona esse diálogo interno negativo autocrítico? Você, né, pelo autocrítico, você já deve adivinhar, né, o que é que rola.
Peraí que a minha gatinha quer sair aqui do quarto, já volto. Voltei, então aqui é assim, sem edição. Então vamos lá, como é que é esse diálogo interno negativo autocrítico? Olha só. Os traços que o distinguem envolvem um estado permanente de julgamento e avaliação negativa em relação ao próprio comportamento. A pessoa enfatiza as suas limitações e os seus defeitos. Isso faz com que a sua vida se torne ingovernável. Tende a ser dependente dos outros e se compara com os demais justamente para se sentir em desvantagem. A pessoa autocrítica inveja quem alcança as suas metas e fica frustrada por ser incapaz de alcançar as próprias. As frases preferidas nesse tipo de diálogo interno são: não posso, não sou capaz e eu não mereço isso. É aquela pessoa que tem aquela autoestima baixa, é aquela pessoa que provavelmente tem um perfil codependente também, então vai ser uma vítima fácil de pessoas narcisistas, de pessoas manipuladoras. É uma pessoa que é carente em excesso. Então, olha só, como é que você vai governar a sua vida se você não consegue se ver como uma pessoa capaz disso? Então, se esse diálogo, é sempre esse, eu sou burra, eu sou feia, eu sou tosca, eu não consigo, eu não sei, eu não nasci para isso. Como é que você vai funcionar? Como é que você vai ser uma pessoa funcional? Se o diálogo que você tem com você é dessa qualidade. Obviamente que as pessoas vão te enxergar dessa forma como você se vê. Não tem como. Por isso que essas pessoas que têm esse diálogo interno autocrítico, elas têm uma tendência a serem independentes. Elas vão atrair justamente o algoz, o vilão, a vilã. Porque essas pessoas que são narcisistas, que são manipuladoras, que são perigosas, elas percebem quem vai ser fácil de manipular. E quem mais fácil de manipular, se não a pessoa que tem esse comportamento? Eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz. Autoestima lá embaixo. A autoestima essa aqui é de extrema importância também para a nossa saúde mental. Se ela não existe, você não tem saúde mental, tá? Não tem, não rola. Não vai rolar. Desculpa, mas não vai acontecer. Você não vai ter saúde mental nenhuma. Ah, você é super zen, você é uma pessoa que se alimenta muito bem, você é uma pessoa que faz atividade física, mas você se olha no espelho e você vê tudo aquilo que você detesta. A sua imagem para você é um sofrimento. O seu comportamento para você é um sofrimento. Você gostaria de ser tudo menos quem você é. Como é que você vai ser saudável desse jeito? Mental? Não tem como. Não dá para ser assim. Né? Então, de que forma você vai conseguir anular esse diálogo autocrítico, focando em você, focando em atividades que te conectem com a tua autoestima e com a tua autoconfiança, estabelecendo quais são as coisas boas que você consegue fazer, quais são as suas qualidades. Faça uma lista das coisas que você conquistou. Relembre os momentos em que você se sentiu incrível. Ah, não tem, duvido, sempre vai ter. Eu não estou falando que você precisa ter pisado na lua, ou que você precisa ter, sei lá, conseguido um feito. Não. A mínima coisa. Você se superar em alguma coisa, você achar que não conseguia fazer, mas fez. Isso já serve, isso já vale, e isso deve ser valorizado. Então não deixe que esse diálogo autocrítico interfira no fato de você se achar uma pessoa capaz, com potencialidades para conseguir o que quiser. Uma pessoa bonita, leve, divertida, uma pessoa do bem. Você tem qualidades.
Converse com as pessoas que você gosta, que você sabe que gostam de você. Peça para elas dizerem quais são suas qualidades. Aí, se você tiver um diálogo autocrítico, você vai dizer assim, mas aí não vale. Vale. Porque essas pessoas, elas gostam de você do jeito que você é. Então, elas são importantes. Faça coisas que sejam potencializadoras de autoestima e de autoconfiança. Estabelecer suas qualidades, tentar melhorar os defeitos que você consegue melhorar, tentar aceitar aqueles que você não consegue, escrever momentos bacanas em que você se sentiu bem com você mesma, com você mesmo. Faça isso e mude o nível desse diálogo autocrítico. Eleve ele para a positividade. Não posso? Eu posso. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Não sou capaz? Eu sou capaz. Eu vou tentar fazer o meu melhor. E assim você vai se desvinculando desse diálogo que é tão adoecedor. E aí a gente vem para um diálogo que é muito comum, principalmente para a pessoa que está enfrentando um quadro depressivo, que é o vitimista. Então vamos ver o que é que a mente maravilhosa tem para dizer desse diálogo. Esse tipo se caracteriza por se sentir desprotegido e sem esperança. Olha como essa sensação de não proteção e essa falta de esperança, ela é comum para uma pessoa que está vivendo um quadro depressivo. A gente se sente muito assim, né? Então, o que leva a afirmar que o seu estado não tem cura, que não faz avanços no seu progresso. A pessoa acredita que tudo vai continuar igual e que aparecem obstáculos intransponíveis entre ela e o que ela deseja o tempo todo. Ela se lamenta a respeito de como são as coisas, mas não tenta mudá-las. Por quê? Porque não consegue. A pessoa que está enfrentando um quadro depressivo, ela não consegue mudar. Né? Então ela precisa... Desculpa, gente. Então ela precisa de terapia para isso. E nesse caso, os medicamentos são importantes porque quando você está enfrentando um quadro depressivo, muitas vezes você está com um desequilíbrio hormonal. E esses remédios, os antidepressivos, eles equilibram esses hormônios. E aí você consegue ter a condição de levantar da sua cama para tomar um banho. Porque enquanto você está ali com os hormônios todos desequilibrados, você não vai conseguir não, né? Então vamos lá. Eu vou repetir essa frase porque é exatamente isso. Ela se lamenta a respeito de como são as coisas, mas não tenta mudá-las. No diálogo interno vitimista aparecem afirmações como ninguém me entende, ninguém me valoriza, sofro e não querem saber. Então, o vitimista, ele sempre é aquela pessoa que está em desvantagem. E o outro sempre vai ser um potencializador do sofrimento da pessoa vitimista. É aquela coisa, né? Você vive se fazendo de vítima. Porque é isso que acontece, a pessoa se sente realmente uma vítima. De tudo, o tempo todo. O grande problema é que ela não consegue fazer absolutamente nada para mudar isso. Porque ela está adoecida. Porque muitas vezes são anos de diálogo interno vitimista. E a pessoa não consegue sair desse ciclo, não consegue sair desse loop de sofrimento. E aí você já está ali, extremamente debilitada emocionalmente. E aí vem uma coisa que você não estava esperando e acontece. Aí você já vai acumulando ali no seu baú de tristeza, de rancor, de frustração, de angústia, de sofrimento. Esse vitimista, esse diálogo interno vitimista, eu acho ele super perigoso. Justamente porque ele não te dá ferramentas para você tentar mudar essas situações que você está vivendo. Qual é o grande problema do vitimista, desse diálogo interno vitimista? A pessoa tem uma dificuldade imensa
de admitir que ela se faz de vítima. Ela tem muita dificuldade. Porque colocar a culpa no outro é muito mais fácil. Porque aí você não precisa se movimentar para melhorar a coisa. A autorresponsabilidade, ela não existe para quem é vitimista. É sempre o outro. É sempre o outro. Sempre. Só que o processo de melhoramento, ele está em você. Ou você quebra esse padrão vitimista e começa a entender que você é uma sobrevivente, é um sobrevivente. Estou há 20 anos encarando um quadro ansioso. Você é uma sobrevivente, você não é uma vítima. Então, se você chegou até aqui, você vai melhorar, você vai conseguir reverter. Então, primeiro que tem que sair dessa situação de vítima, dessa posição de vítima, e começar a ser a protagonista da sua melhora. Mas aí é que tá, essa virada de chave para quem tem esse diálogo interno vitimista é muito difícil. Vamos lá. De toda forma, eu vou dizer aqui o que é que você deve fazer para reverter esse diálogo interno vitimista. Primeira coisa, listar todos os seus problemas. Porque se você é uma vítima, você está o tempo todo sofrendo por alguma coisa. Então, quais são os problemas, né, que você está enfrentando? Coloca do mais grave ao mais leve, tá? Do mais difícil ao mais fácil. Você vai sentar mesmo e vai se dedicar a isso, de verdade. E aí você vai estabelecer o que é que você pode fazer para resolver qualquer problema dali. O que é que está nas tuas mãos que tu pode fazer para resolver, para melhorar? E aquilo que tu não tem como resolver, como melhorar, tu vai riscar da tua lista. E desapegar dessa história. Porque o vitimista também, ele tem um apego àquilo que ele também não resolve. Aquilo que não é dele. Ele se apega a absolutamente tudo que corrobora com essa coisa de que ele é uma vítima, que ninguém entende, que ele só sofre, que ele só é prejudicado, que é só lapada que ele leva. Até para ver o lado positivo é difícil para esse tipo de pessoa. Ó vida, ó céus, ó desgraça, é o tempo todo assim. Então é isso. Lista os problemas do mais difícil ao mais fácil. Estabelece formas de resolver cada problema e o que você não vai conseguir resolver não é seu. Aí você vai desapegar e parar de arrastar essa corrente. E assim você vai passando de um perfil de uma pessoa que problematiza, porque o vitimista é assim. Quando ele fala sobre os problemas que ele está vivendo, geralmente chega uma pessoa e fala assim, cara, por que tu não faz isso? Isso e isso. Então, para cada solução, o problematizador apresenta 4 problemas diferentes para cada solução. Sempre. Sempre. Sem exceção. Para cada problema, para cada solução, 3 problemas, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Ao invés de você se transformar, né, de você continuar sendo essa pessoa que é bem difícil de se conviver, é difícil de se conviver pra caralho. Você vai se transformar numa pessoa resolvedora. Você vai estabelecer que você é uma pessoa resolvedora. E à medida que você for fazendo isso, você vai melhorando a sua autoestima também. Você vai deixando de entender a vida como um lugar cheio de problemas, mas sim cheio de possibilidades, de oportunidades, de melhoramento, de aprendizado. Que a gente tá aqui é pra isso mesmo, pô. Pra aprender. Como é que a gente aprende no bom? Não aprende no bom. A gente só aprende no ruim. Ah, sabe? Que frescura também, sabe? De ficar achando que, porque eu sou... Porra! Tem coisa boa também aqui, você sabe disso. Para de ficar com frescura, sabe? Também. Enfim. Lembrando que eu não tô falando que ansiedade e depressão são frescuras não, tá? Eu tô falando de pessoas que elas não conseguem entender que estar vivo te coloca na seguinte situação. Você vai sofrer e você vai estar bem. E vai ser essa montanha russa até o seu último suspiro. E é isso, aceita isso.
Para de ficar pensando no mundo de felicidade constante, que isso não existe. Tá bom? Então vamos lá. E seguimos com o último diálogo, que é bem ruim também, que é o autoexigente. Então, ó, nessa condição se promove o esgotamento e o estresse crônico em função da perfeição. É alguém intolerante perante os seus próprios erros e tenta se convencer de que as suas falhas acontecem devido a erros externos e não por causa dele. Desgasta-se pensando que não alcançou os seus objetivos, que não alcançou os seus objetivos por falta de dinheiro, de status, apesar de ser complacente com todos, ou seja, aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas que recebe pouco, o autoexigente. O autoexigente realiza um diálogo interno através de frases como: isso não é suficiente, não está perfeito, isso não saiu como eu gostaria. Então o autoexigente é aquela pessoa que vê defeito em tudo, até em dinheiro novo. Dinheiro novo é aquela coisinha toda bonitinha, cheirosa, mas aí o autoexigente vai colocar um defeito. Ela vê defeito em tudo, em todos. É uma pessoa extremamente difícil de se conviver também, que provavelmente foi criada por uma pessoa perfeccionista, super exigente, que ela não conseguia lá alcançar o que aquela pessoa queria dela, e isso deixava essa pessoa, que tem o diálogo autoexigente, frustrada, constantemente frustrada. Então, é aquela pessoa que sempre está insatisfeita, que sempre vai ver o copo meio vazio. É o tipo de pessoa que sempre vai ver o copo meio vazio. E que sempre vai estar querendo a perfeição de tudo. Está quente, né? Ah, eu queria que tivesse mais frio. Se está frio, eu queria que tivesse mais quente. Se chover, eu não gosto de chuva. Se estiver fazendo sol, eu não gosto de sol. Se fizer um trabalho, eu não gostei desse trabalho, tá ruim. Deixa eu refazer ele 70 vezes. Que aí, quem sabe, eu acho, e consigo ali chegar naquela perfeição. Que muitas vezes é padronizada por ela mesma, tá? Justamente porque foi criada, provavelmente, por uma pessoa super exigente que fica ali cobrando uma perfeição, cobrando ali uma minúcia, sabe, uma perfeição mesmo, né? Ai, gente, como é difícil. É muito criar seres humanos, é uma coisa difícil. E muita gente tentando acertar fez muita coisa ruim com as pessoas. E aí acabam se criando pessoas desse jeito aí. Então são pessoas que elas não admitem o próprio erro também. Elas não conseguem pedir desculpas, elas têm muita dificuldade de pedir perdão, elas têm muita dificuldade de entender que elas podem errar. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar esse diálogo interno autoexigente? Partindo para um diálogo extremamente acolhedor. Então, ao invés do diálogo ser daquela pessoa exigente que está o tempo todo dizendo que você errou, achando defeito nas coisas que você faz, seja aquela pessoa que vai acolher, que vai elogiar, que vai dizer: não pira nessa perfeição, você já conseguiu fazer um bom trabalho, então entrega assim do jeito que tá. Você se dedicou a isso. É engraçado que as pessoas que elas são perfeccionistas, elas sempre fazem um bom trabalho, porque elas se preocupam. E quem não se preocupa é porque não tá ali pro resultado, não quer saber. Vai empurrando com a barriga, entrega qualquer coisa e tá tudo certo. Mas o perfeccionista não. Ele sempre vai ter um olhar especial para aquilo que ele está fazendo. E isso não é ruim. Por que é ruim? Porque a pessoa sofre muito no processo. Fazer um relatório para entregar para o chefe não pode ser um processo. Arrumar uma casa não pode ser um processo de sofrimento. Tem que ser um processo de aprendizado, um processo bacana, um processo que você está ali aprendendo, que você está ali se dedicando e que você gosta do resultado. Para o autoexigente não tem nunca o gostar. É sempre ficar insatisfeito e acumulando essas insatisfações ao longo da vida. Olha só que coisa terrível. Então,
é importante, se você se considera uma pessoa perfeccionista, eu já estou dizendo aqui para você que você não vai entregar coisa cagada para ninguém. Então, em relação a isso, você já pode ficar tranquilo e tranquilo. Agora, cuide de você. Comece a se divertir nesses processos. Quando você sentir que você está se estressando, muda para um diálogo mais acolhedor. Ao invés de, ai que porcaria, isso está um lixo, começa a dizer, cara, tá um lixo mesmo. Pede a opinião de outras pessoas que estão vendo você fazer. Olha, o que é que você acha? Você acha que tá bom? Como você é uma pessoa perfeccionista e você se dedica ao que você faz, a pessoa vai dizer, cara, tá ótimo. Acredita nisso. Porque você é perfeccionista, você vai fazer um bom trabalho. Então use isso a seu favor. E assim, você vai anulando esse diálogo autoexigente, que é tão ruim também, né? Então, vamos lá, pra gente finalizar o vídeo de hoje. A única forma que você tem, eu passei aí, né, algumas dicas de como você pode anular esses diálogos, mas a única coisa que você precisa fazer de verdade é trazer esses diálogos para a consciência. Borrou? Não. É trazer esses diálogos para a consciência, porque aí sim você vai conseguir controlá-los. Enquanto você estiver inconsciente, você vai estar doente. Enquanto você não estiver desperto e desperta, você vai estar doente. Então é trazendo esse diálogo para a consciência, para a luz, que você vai conseguir revertê-lo. Então esteja consciente para a forma como você fala com você. Porque se esse diálogo interno for ruim, a sua vida não vai prosperar. Não vai, os seus relacionamentos não vão ser bons. Porque tudo começa com a gente. Tudo começa com a gente. E se você é uma pessoa que se julga, que se critica, que se coloca para baixo o tempo inteiro, não vai ter ninguém que vai conseguir te colocar para cima. Só momentaneamente ali. Depois você vai cair de novo no poço sem fundo. Não faça isso com você. Seja responsável pela sua felicidade. E um diálogo interno positivo vai te ajudar muito nesse processo. Porque a sua felicidade é sua. Não acho que ela depende de outras pessoas ou de bens materiais ou de coisas externas. A sua saúde mental é responsabilidade sua. Não acha que ela depende de outras pessoas, de coisas materiais, de coisas externas. Ela tá aí. E só você pode virar essa chave. Beleza? Então é isso, eu vou convidar vocês para me seguirem também no Instagram, no Kawaii, no TikTok, @GabrielaPatu. E para escutarem o meu podcast, o Oráculo Cast, à disposição lá no Spotify. Desejo para vocês tudo de melhor e uma vida com consciência, uma vida desperta, principalmente prestando atenção na qualidade da forma como você fala com você mesma, com você mesmo. Tchau, tchau.